Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém faz em voz alta. Os bancos não plantam soja, não fabricam carro, não constroem hospital, não geram emprego na linha de produção, não correm risco de safra ruim, não dependem de logística, de estoque, de matéria-prima. E mesmo assim, ano após ano, em crise ou em bonança, com governo de direita ou de esquerda, com dólar alto ou baixo, os bancos batem recorde de lucro. Como isso é possível? Não é sorte, não é coincidência, é modelo de negócio. Um modelo que foi desenhado com uma precisão cirúrgica para lucrar especificamente com a sua fragilidade. E enquanto você não entender como esse modelo funciona, você vai continuar sendo a matéria-prima dele. Sem perceber, eu cresci num cortiço no Brás, meu pai morreu cedo e eu comecei a trabalhar com 9 anos engraxando sapato. Naquela época, banco era coisa distante, coisa de gente que já tinha dinheiro. O que eu aprendi, abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, foi observar. Observar quem saía do banco com alívio e quem saía com a cabeça baixa. Observar quem pagava à vista sem pestanejar e quem pedia prazo com vergonha nos olhos. Naquela época eu não tinha vocabulário para nomear o que via, mas entendia que havia 2 tipos de pessoa no mesmo sistema e que estar de um lado ou do outro não era questão de sorte, era questão de posição. Décadas depois, investindo na Bolsa, desde quando a maioria dos brasileiros nem sabia o que era uma ação, entendi com precisão o que estava vendo naquele tempo. O banco não é seu parceiro, nunca foi. O banco é a contraparte da sua fragilidade. Quanto mais frágil você está, mais ele lucra com você. E o sistema inteiro foi desenhado para garantir que você permaneça frágil o máximo de tempo possível. O mecanismo central é simples, tão simples que parece impossível que funcione. Os bancos pegam o dinheiro de quem tem sobra e pagam uma taxa modesta por isso. Depois pegam esse mesmo dinheiro e emprestam para quem está no aperto, cobrando uma taxa que pode ser 10, 20, 30 vezes maior. A diferença entre o que pagam e o que cobram tem nome técnico, spread bancário. E esse spread, no Brasil, é um dos maiores do mundo. Você deixa dinheiro numa poupança ou num CDB modesto e recebe algo próximo de 10% ao ano. Mas se você precisar de crédito, o mesmo banco que guardou o seu dinheiro te cobra de 7 a 10% ao mês. Não ao ano, ao mês. Isso não é engano. É o motor do sistema operando exatamente como foi projetado. E esse motor tem um combustível específico, um único combustível sem o qual ele para de funcionar. A sua necessidade, o banco ele não foi desenhado para servir quem tem dinheiro, foi desenhado para lucrar com quem não tem, ou mais precisamente para lucrar com quem precisa. Quem tem reserva não alimenta a máquina. Quem não tem, alimenta sem parar, todo mês, às vezes sem perceber. Vi esse padrão se repetir durante décadas. Conheço um empresário do interior de São Paulo, homem trabalhador, honesto, que por anos foi cliente exemplar de um banco grande. Pagava tudo em dia, nunca atrasou uma parcela. E mesmo assim, cada vez que precisava de crédito para o negócio, enfrentava burocracia enorme e taxas proibitivas. Me disse uma vez, frustrado: Barsi, sou bom pagador há 15 anos e eles me tratam como se eu fosse um risco. Eu olhei para ele e disse: o banco não te valoriza por pagar bem. Ele te tolera enquanto você precisa. No dia que você não precisar mais, você vira irrelevante para o modelo de negócio dele. E aí é quando você finalmente estará em vantagem. Ele ficou me olhando sem entender. Mas depois de alguns anos, quando finalmente construiu uma reserva sólida e parou de depender de linha de crédito para capital de giro,
me ligou para dizer que eu tinha razão. A relação com o banco não tinha mudado, mas a posição dele dentro dessa relação tinha mudado completamente. Isso é o que eu quero que você entenda hoje. Existe um ponto específico onde o jogo vira. Não quando você fica rico, não quando compra imóvel, não quando troca de carro. O jogo vira quando você para de precisar. E no Brasil, esse ponto de virada tem um valor que parece modesto, mas que carrega um poder estrutural enorme, R$25 mil guardados. Esse valor não compra liberdade total, mas compra algo que a maioria dos brasileiros nunca teve na vida. Compra fôlego, e fôlego muda tudo. Vou te mostrar por que com um exemplo que qualquer pessoa que já viveu no Brasil vai reconhecer imediatamente. Imagine 2 trabalhadores, o mesmo salário, R$3.500 por mês, o mesmo bairro, a mesma cidade, a mesma realidade aparente. O primeiro vive no limite, conta zerada todo mês. Quando aparece um imprevisto, um remédio caro, um conserto no celular, um atraso no pagamento, ele resolve como consegue. Parcela, usa o limite do cartão, entra no rotativo, aceita a taxa que o banco impõe porque literalmente não tem outra saída naquele momento. Esse trabalhador é extremamente lucrativo para o sistema bancário. Ele paga juro todo mês, às vezes sem nem calcular quanto está pagando porque a parcela parece pequena e isolada. O segundo trabalhador tem o mesmo salário, mas tem R$25 mil guardados. Quando surge o imprevisto, ele resolve à vista. Quando aparece uma promoção real, ele aproveita. Quando o banco manda aquela mensagem de crédito pré-aprovado com juros sedutores, ele simplesmente ignora. Para o banco, esse segundo trabalhador é um cliente ruim. Usa toda a estrutura, o aplicativo, o cartão de débito, o Pix, mas não paga juro, não alimenta o spread, não é lucrativo. E existe algo que quase ninguém sabe, mas que quem trabalhou por anos entendendo o sistema financeiro aprende a reconhecer. O banco não avalia você apenas pelo score de crédito que aparece nos bureaus externos ou agências, para quem prefira esse nome. Ele tem um score interno, um índice de rentabilidade de cliente. Quem vive no limite e paga juro regularmente é cliente de alta rentabilidade. Quem tem reserva e nunca precisa de crédito é cliente de baixa rentabilidade. O banco não diz isso em voz alta, mas esse número guia as ofertas que você recebe, as taxas que te são propostas, o tratamento que você tem. Isso explica uma coisa que sempre pareceu paradoxal para muita gente. Por que o sistema de crédito no Brasil parece feito para te manter dentro dele, não para te ajudar a sair? Por que a educação financeira de verdade nunca vem do banco? Por que o gerente sempre tem uma solução de crédito, mas raramente tem uma conversa honesta sobre como você pode não precisar de crédito? Porque quanto mais você aprende a gerir dinheiro, menos o banco lucra com você. É assim de simples. Vivi o Plano Collor. Vivi a hiperinflação dos anos 80, aquela que corroía o poder de compra do salário antes mesmo do mês acabar. Vi o que acontece quando o sistema financeiro opera sem limites sobre o cidadão comum. E o que ficou gravado na minha memória não foi o espanto com os números, foi observar quem sobreviveu a cada crise e quem não sobreviveu. Quem tinha reserva atravessava, quem não tinha se endividava para cobrir o buraco e o buraco ficava maior. Não era questão de quantidade de dinheiro, era questão de existência de reserva. Quem tinha alguma coisa guardada tinha margem de manobra. Quem não tinha estava completamente exposto
a qualquer oscilação do sistema. E esse princípio nunca mudou. Décadas passaram, planos econômicos vieram e foram, governos mudaram, mas a mecânica fundamental permaneceu idêntica. Quem tem reserva negocia, quem não tem aceita. Agora preciso falar de algo que a maioria das pessoas nunca pensa quando olha para os 25 mil reais. O impacto não é estético, é estrutural. E ele se manifesta de formas que vão muito além do extrato bancário. Você já reparou naquela escolha clássica que todo brasileiro já enfrentou 10 vezes sem juros ou 10% de desconto à vista? Na superfície parece equivalente? Na prática não é. O desconto à vista quase sempre representa o lucro que o sistema financeiro teria no parcelamento. Quando você paga à vista, você está retirando o dinheiro da mesa do banco e colocando no seu bolso. Parece pouco numa compra isolada. Mas multiplique isso por todas as compras do ano, o IPVA, o IPTU, a reforma da casa, o eletrodoméstico, o material escolar. Quem tem reserva e pode pagar à vista sistematicamente, vive mais barato do que quem parcela tudo. O banco odeia esse cálculo, porque ele revela que a disciplina de guardar dinheiro não é só virtude, é vantagem econômica concreta e mensurável. Mas tem um efeito que é ainda mais profundo e que raramente é discutido: o efeito psicológico da reserva. Viver sem nenhuma margem financeira mantém o cérebro em estado de alerta permanente. Não estou falando de metáfora. Estou falando de um estado real, verificável, que consome energia mental e reduz a capacidade de raciocínio estratégico. Quem está com a conta zerada e o boleto vencendo amanhã não consegue pensar no longo prazo. Não é falta de inteligência. É questão de sobrevivência imediata dominando todos os recursos cognitivos disponíveis. A pessoa pensa no agora, na parcela, no limite, no mínimo do cartão. E nesse estado de mente, contratos abusivos parecem aceitáveis porque a alternativa imediata é pior. É exatamente nesse estado que o sistema quer te manter. Porque quem pensa só no curto prazo é fácil de explorar. Agora coloca 25 mil reais na conta dessa mesma pessoa. Ela dorme melhor, não é exagero. A ciência do comportamento financeiro documenta isso. A simples existência de uma reserva reduz o cortisol, reduz o nível de ansiedade crônica e libera capacidade mental para pensar além do mês. Ela negocia melhor. Ela recusa propostas ruins porque pode recusar. Ela pensa em horizonte de anos, não só de dias. E uma pessoa que pensa em horizonte de anos é muito difícil de explorar. Existe um princípio em negociação que aprendi na prática ao longo de décadas de mercado. Vence quem pode levantar da mesa, não quem tem mais argumentos, não quem tem mais diploma. Quem pode se levantar, dizer não obrigado e ir embora sem sofrer consequência fatal por isso. Se você precisa do crédito para pagar o aluguel do mês, você não pode levantar da mesa. Você aceita a taxa que te oferecem porque não tem escolha real. Se você tem 25 mil guardados, você pode levantar da mesa, pode pesquisar outra instituição, pode esperar mais um mês, pode resolver sem crédito. Esse poder de ir embora é o que mais desequilibra o modelo do banco. Porque o banco não quer clientes livres, quer dependentes previsíveis. Vi isso com clareza em dois conhecidos que passaram por situações parecidas no mesmo período de crise econômica. Um deles estava com o negócio apertado, sem reserva, e foi ao banco pedir capital de giro. Voltou com uma taxa que era proibição disfarçada de solução, assinou porque não tinha alternativa. Passou 2 anos pagando aquele custo financeiro que consumia a margem que o negócio mal gerava. O outro, na mesma crise, tinha uma reserva pessoal de uns 30 mil reais.
Não era muito, mas era suficiente para não correr. Pesquisou com calma, negociou, esperou a oportunidade certa. Saiu com uma condição completamente diferente. Mesma crise, mesma cidade. Resultado oposto. A única variável relevante era a reserva. E tem ainda outro lado desse mesmo argumento que quase nunca é mencionado, o fator oportunidade. O Brasil vive em ciclos constantes de instabilidade econômica. Quem acompanhou o mercado por décadas, como eu, aprende a ver isso não como tragédia, mas como padrão. Crises chegam, crises passam e em cada crise há uma transferência silenciosa de ativos entre quem está comprimido e quem tem liquidez. Em momentos de crise, carros aparecem abaixo do preço de mercado. Equipamentos são vendidos com desconto que nunca existiria em tempo normal. Imóveis ficam disponíveis a valores que em outro momento seriam impensáveis. Pessoas endividadas precisam vender rápido, sem negociar, só para cobrir o buraco. Quem compra nesses momentos não é o banco, é quem tem liquidez. Quem tem reserva está estruturalmente do lado de quem aproveita a crise, não do lado de quem é esmagado por ela. E quando você entende isso, 25 mil muda completamente de natureza. Deixa de ser um número modesto numa conta, vira uma posição estratégica, vira proteção contra juros abusivos, vira proteção contra decisões impulsivas tomadas sob pressão, vira proteção contra aceitar qualquer trabalho, qualquer condição, qualquer proposta ruim só porque o mês não fecha sem ela. Não é liberdade total. Liberdade total leva mais tempo para construir, mas é fôlego. E fôlego, repetindo, muda tudo. Agora preciso falar de algo que incomoda, porque é uma verdade desconfortável sobre o sistema em que vivemos. A maioria dos brasileiros não tem sequer R$1.000 guardados. Muitos não chegam a 500. Então, em termos de segurança financeira real, quem tem 25 mil está no topo da pirâmide de proteção do país. Mesmo que continue levando marmita para o trabalho, mesmo que continue andando de transporte público, mesmo que ninguém olhando de fora perceba diferença nenhuma, o impacto não é visível, é estrutural. E o sistema trabalha ativamente para que você nunca chegue lá, não de forma conspiratória. Nenhum executivo de banco se reúne numa sala escura para planejar sua miséria, mas de forma sistêmica, pelo alinhamento natural de incentivos. O banco lucra quando você gasta. O varejista lucra quando você parcela. A propaganda te vende a ideia de que você merece agora. As redes sociais te mostram o padrão de consumo de quem tem 5 vezes sua renda e te fazem sentir que estar abaixo disso é fracasso. E quando você começa, custo de esforço real, a guardar algum dinheiro, o sistema age de outro jeito. Compara a sua reserva de 25 mil com o preço de um imóvel em São Paulo, com o custo de um carro novo, com a conta de uma viagem internacional, para fazer o que você guardou parecer irrelevante, para fazer você sentir que não vale a pena continuar porque nunca vai ser suficiente para mudar nada. Se você acredita nisso, você gasta. Se você gasta, volta para o ciclo. Se volta para o ciclo, o sistema vence. Mas a narrativa real é outra. 25 mil reais num CDB simples, rendendo 100% do CDI, já gera algo em torno de R$250 por mês. Não é fortuna, mas é um marco. É o momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você, ainda que devagar. É quando os juros param de ser seu inimigo e começam a ser, pela primeira vez, seu aliado. Simples assim. E quem aprende a chegar nos 25 mil, aprende o jogo. E quem aprende o jogo, raramente volta a ser refém. Aqui eu preciso parar um momento para falar de uma armadilha específica que destrói esse processo antes de completar. E que é tão comum
que eu já vi acontecer dezenas de vezes ao longo da vida. A pessoa se disciplina, guarda dinheiro durante meses, às vezes anos, chega num número que começa a parecer significativo. E aí o sistema age de forma diferente. Não com propaganda de consumo barato, com propaganda de consumo aspiracional. O carro que você sempre quis, a reforma que a casa precisa, a viagem que vai fazer para a família, o produto financeiro sofisticado que um assessor apresentou num jantar e que parece ser o atalho que vai multiplicar aquilo em tempo recorde. Vi um homem, décadas atrás, que tinha juntado com enorme sacrifício algo em torno de 30 mil reais. Trabalhador, disciplinado, o tipo de pessoa que merecia chegar lá e quando chegou foi convencido por um amigo a colocar tudo num negócio que parecia sólido e que prometia retorno expressivo em poucos meses. Não era golpe explícito, era otimismo excessivo mal avaliado. Perdeu quase tudo. Voltou para o ponto de partida depois de anos de esforço e o que ficou, além do prejuízo financeiro, foi algo pior. A sensação de que juntar dinheiro não adianta, porque no final alguma coisa sempre aparece para tirar. Isso não é verdade. O que apareceu não foi inevitável, foi a combinação de pressa e falta de método. Chegar nos 25 mil é uma vitória enorme, mas manter os 25 mil e fazê-los crescer com método é onde o jogo de verdade começa. E o método que funciona, que eu apliquei durante décadas e que vi funcionar em quem teve paciência para aplicar, é o mais chato que existe. É comprar participação em empresas boas, que geram caixa de forma consistente, que pagam dividendos reais e ficar com elas enquanto os fundamentos se sustentarem. Não especular com preço, não vender no primeiro sinal de queda, não tentar adivinhar o movimento do mercado de curto prazo, ser sócio de negócios sólidos e deixar o tempo trabalhar. O dividendo que chega na conta todo trimestre não tem taxa de administração em cima, não tem gerente tomando fatia, não tem complexidade para esconder o custo real, chega limpo, direto, regular. É a forma mais honesta de renda passiva que conheço e é acessível para qualquer pessoa que tenha paciência para construir ao longo do tempo. Mas antes de chegar lá, é preciso construir a base. E a base começa exatamente no ponto que estamos discutindo hoje. 25 mil reais é a entrada no jogo real, não o fim. A entrada, até ter esse valor, você está jogando o jogo do banco. Você é a matéria-prima do modelo de negócio dele. A partir desse ponto, você começa a jogar um jogo diferente, ainda pequeno, ainda com muito para construir, mas diferente, porque você parou de ser puramente vulnerável. E o sistema não gosta disso, nunca gostou. Existe uma perversidade específica no modelo que poucos percebem. O score de crédito do brasileiro, aquele número que aparece nos aplicativos e que as pessoas monitoram como se fosse nota de desempenho escolar, premia bons pagadores de dívida, não premia quem nunca precisou de dívida. Na lógica do sistema, quem parcela tudo e paga em dia tem um perfil mais valioso do que quem paga tudo à vista e nunca precisou de crédito. Isso não é distorção acidental, é o sistema refletindo seus próprios valores. E os valores do sistema de crédito são simples. Cliente ideal é aquele que usa crédito de forma regular e paga com regularidade suficiente para não se tornar inadimplente, mas sem sobra suficiente para nunca precisar de crédito de novo. Entender isso liberta, porque você para de buscar a aprovação do sistema e começa a buscar solidez na sua própria vida. Para de se preocupar
se o banco vai te considerar bom cliente e começa a se perguntar se você vai ter o que precisa independentemente do banco. Essa é a virada de mentalidade que o dinheiro guardado provoca. E é por isso que o banco não teme que você tenha 25 mil. Teme quem você se torna quando chega lá. Porque quem chegou entendeu o jogo. Agora quero ser direto sobre o caminho prático. Não vou vender fórmula, não existe fórmula. Existe método. O primeiro passo é o mais brutal e o mais simples ao mesmo tempo. Você precisa gastar menos do que entra, não o que sobra, o que foi separado antes de qualquer gasto. Uma parte some na hora que o salário chega, vai para um lugar separado e o resto da vida se organiza com o que ficou. E isso machuca no começo. Eu sei porque passei por isso. Quando meus contemporâneos trocavam de carro, eu guardava. Quando eles viajavam, eu guardava. Não porque era desprovido de vontade de ter coisas boas, mas porque entendi cedo que existe uma sequência. Primeiro você constrói a base, depois a base te sustenta. O segundo passo é eliminar dívida cara antes de investir qualquer coisa. Não tem rendimento de CDB ou de ação que pague o custo do cartão rotativo ou do cheque especial. O juro que você paga nesses produtos é tão alto que qualquer investimento paralelo é ilusório. Você está enchendo um balde com um furo. Fecha o furo primeiro. O terceiro passo é construir a reserva antes de pensar em otimização. 25 mil em lugar seguro, com liquidez. Não precisa estar no investimento mais rentável do mercado. Precisa estar disponível quando você precisar. CDB de banco sólido com liquidez diária, fundo DI simples, Tesouro Selic, não é o lugar mais glamouroso para colocar dinheiro. É o mais inteligente para essa fase específica. O quarto passo, e esse é onde o jogo começa a mudar de verdade, é nunca mais tocar nessa reserva para consumo. Ela existe para emergências reais, não para oportunidade de consumo que parece urgente. Carro quebrou, despesa médica inesperada, perda de emprego. Esses são usos legítimos. Promoção de eletrônico, viagem de última hora, reforma que pode esperar, não são. E o quinto passo, quando a reserva estiver construída e estável, é começar a fazer essa reserva trabalhar de forma progressiva. Não tudo de uma vez, não em produto que você não entende, com método, com estudo, com paciência. Eu sei que parece lento, é lento mesmo nos primeiros anos. Mas tem um momento, e quem construiu o patrimônio real sabe exatamente de que momento estou falando, em que a curva vira, em que o dinheiro começa a gerar mais do que você conseguiria guardar sozinho, em que os dividendos começam a cobrir uma despesa, depois duas, depois um mês inteiro. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. E quando acontece, você entende na pele o que significa ter o dinheiro trabalhando para você em vez de você trabalhar para pagar a dívida do banco. Antes de terminar, preciso falar de uma coisa que está ligada a tudo isso e que raramente é dita com clareza. O maior obstáculo para construir uma reserva no Brasil não é a falta de renda, é o ambiente cultural que cerceia a disciplina de guardar. Vivemos num país onde o consumo é celebrado e a poupança é ridicularizada, onde o vizinho que trocou de carro recebe comentário de aprovação e quem guardou dinheiro por 2 anos não tem nada para mostrar nos encontros de família, onde o parcelamento em 12 vezes é apresentado como solução generosa e não como armadilha com custo embutido. Nesse ambiente, guardar dinheiro exige nadar contra a correnteza todos os dias, e a correnteza cansa. Por isso, a reserva não é só sobre o número, é sobre a identidade que você constrói ao chegar lá. A pessoa que chegou nos 25 mil guardados
não é mais a mesma que estava zerada. Não porque o número mágico transformou a personalidade, mas porque o processo de chegar lá transformou a forma de ver e tomar decisões. Quem passou meses guardando com disciplina, recusando gastos, resistindo à pressão do consumo imediato e chegou, sabe que consegue, sabe que o método funciona. E esse conhecimento, essa confiança, é o que sustenta a próxima etapa. Porque 25 mil não é destino, é prova de conceito. É a demonstração para você mesmo de que você consegue construir. E quem sabe que consegue construir, não para nos 25 mil, continua. Com o mesmo método, com mais convicção, com um horizonte maior. O banco não teme o número 25 mil. O número em si não ameaça ninguém. O banco teme quem você se torna quando chega lá. Teme o cliente que pode dizer não. Teme o devedor que deixou de ser devedor. Teme a pessoa que entendeu o jogo e parou de ser matéria-prima do modelo. Porque quem entendeu o jogo e tem método, paciência e reserva, vai continuar construindo, vai chegar nos 50 mil, nos 100 mil, nos 200 mil, vai começar a receber dividendos que crescem todo ano, vai chegar num ponto em que o patrimônio gera mais do que o salário, e nesse ponto a relação com o sistema muda completamente. Você deixa de ser cliente que o banco precisa explorar para ser cliente que o banco precisa conquistar. Essa inversão é possível, eu a vivi, e começa exatamente onde você está agora, com a decisão de guardar uma parte do que entra antes de gastar qualquer coisa, com a decisão de parar de ser matéria-prima do spread bancário e começar a construir sua própria margem. O maior risco para o banco não é você ficar rico, é você ficar independente. E essa independência começa com os primeiros 25 mil guardados com disciplina, mantidos com inteligência e usados como base para o que vem depois. Comece hoje com o que tem, onde está, porque a única diferença entre quem o sistema explora e quem o sistema não consegue explorar é exatamente essa decisão que você pode tomar agora.